Olá pessoal, hoje eu vim aqui para passar 5 dicas importantes para vocês sobre alternadores e também tem uma dica bônus. Bora lá? Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Nivaldo Arajo, sou técnico automotivo e hoje eu quero passar então essas dicas para vocês, né? E a nossa primeira dica sobre alternadores é a seguinte: quanto ao teste que nós precisamos fazer no veículo, né? Então nós precisamos testar a tensão ali na bateria, né? Usando um multímetro, obviamente, mas nós precisamos saber se o que está saindo do alternador está chegando na bateria, porque muitas vezes o que sai do alternador, né, por exemplo, está saindo aqui 14 volts, mas lá na bateria está chegando apenas 13,5, 13,7. Aí nós podemos ter um problema aí no cabeamento, né, tanto no negativo quanto no positivo. No negativo ali, né, o tal do aterramento, pode estar falhando um parafusinho ali, oxidado, alguma coisa assim, e vai ter essa perda de tensão, né? Da saída do alternador até chegar na bateria. Mas também, pessoal, a gente tem que ficar atento à linha B+, do alternador, que é o positivo, né? O positivo que sai daqui e vai até a bateria. Muitas vezes essa porquinha que fixa, né, o cabo positivo, né, da linha B+, pode estar falhando, oxidado o terminal. Então, basta retirar o parafusinho, lixar o terminal, né, fazer uma limpeza, reconectar, já resolve o problema. Muitas vezes também a gente encontra a luz da bateria acesa no painel e nem sempre é um problema no alternador. A gente precisa ficar atento ao sistema, né? Muitos trabalham, né, com a linha D+, no alternador e outros trabalham com protocolos de comunicação. A luz acesa no painel, né, a luz da bateria, na verdade não significa que é um defeito na bateria. Você pode ter um problema no alternador, no regulador, né? Muitas vezes no regulador de tensão, mas também no sensor de bateria, né? O sensor que vai ali no cabo, tanto no positivo quanto no negativo. Porém, nos sistemas atuais, poderemos sim ter um problema na bateria. Uma temperatura muito alta na bateria, uma resistência muito alta, pode fazer acender a luz no painel e muitos acham que é um problema no alternador, retira o alternador, troca regulador, placa de diodos e a lâmpada permanece acesa. Então, ficar atento a esses detalhes. Luz acesa no painel pode ser um problema no alternador, na própria bateria, né, no regulador de tensão, na placa de diodos ou no próprio sensor da bateria. E um outro detalhe, a comunicação do alternador também. Os fiozinhos que entram no alternador aqui, que fazem a comunicação ou com o módulo da injeção ou com um computador de bordo, por exemplo, que controla o alternador, pode ter um problema, um fio interrompido nessa comunicação. Com isso, vai fazer acender a luz da bateria também. Bom, como nós sabemos, o rotor, né, do alternador recebe uma corrente elétrica e forma um campo eletromagnético aqui no rotor, formando aqui um eletroímã, né, com um lado norte e um lado sul. Então, esse campo magnético, né, com o rotor girando, vai jogar, né, será inserido esse campo magnético aqui nas bobinas trifásicas do estator. Com isso, vai gerar então a corrente alternada, que será depois retificada pela placa de diodos. Porém, nós precisamos observar o seguinte: no rotor, né, de um alternador comum, nós teremos um certo valor de resistência. Já no rotor de um alternador pilotado, né, controlado pela unidade de comando do motor, nós teremos uma resistência um pouquinho diferente dessa do comum. Vamos medir aqui para mostrar para você. Colocamos o seletor aqui do multímetro em 200 ohms, tá vendo? E nós vamos medir agora a resistência das ponteiras, porque pode interferir em nossas medições aqui. Encostamos aqui firmemente, teremos lá um valor de 200 miliohms, 100 miliohms.
Então, esse valor nós vamos descontar do valor que a gente vai tirar aqui do rotor. Então, vamos ao primeiro teste. Em um dos anéis, a gente dá uma esfregadinha para dar um bom contato. E temos lá 3,1, ou seja, tirando, né, o 1, nós teremos 3 ohms. Nesses rotores dos alternadores comuns, nós teremos uma variação de resistência conforme a potência. Mas a medida menor que a gente encontra aí no mercado é de 3 ohms, podendo ir até próximo de 6 ohms. O que tiver abaixo disso, teremos um problema. O que tiver acima, teremos um problema também. Agora, no alternador pilotado, o rotor já muda um pouquinho. A resistência é na casa de 1,8 a 2,2 ohms. 1,9, né? Tirando a resistência do cabo. Então, ficar atento a esse detalhe, porque nós temos uma resistência bem diferente. Aquele teste que muitos fazem de colocar uma corrente elétrica aqui e só dar uma faísquinha, esse teste não é tão legal, né? Porque pode estar gerando um campo magnético, mas não sabemos o quanto. Quando colocamos uma corrente elétrica aqui nos anéis do coletor do rotor, olha que interessante. Ele cria um campo magnético e arrasta, né, desse soquete. Vamos para o outro rotor. Tá vendo? Esse teste é comum o pessoal fazer, né? Porém, não é um teste preciso, porque os dois têm campo magnético. Mas, se faltar campo magnético, nós teremos pouca corrente elétrica sendo gerada no estator. E se tiver demais, teremos problema também. Existem muitos modelos de alternadores e, claro, né, cada modelo tem suas peças, né, seus componentes internos. Muitas vezes são muito parecidos, né? Às vezes a gente tem uma placa retificadora, uma igualzinha à outra, mas não dá certo, a aplicação está errada. Então a gente tem que seguir a numeração, o código da peça, né? Como aqui, por exemplo, mesmo que vá colocar um alternador completo, a gente tem que saber as especificações do alternador, está aqui o número. Então a gente tem que seguir esse código da peça para que a gente consiga manter, né, a mesma potência, as mesmas características de corrente, potência e tensão. E outro detalhe, nos reguladores há muitos parecidos também que encaixam no local lá do alternador, porém alguns trabalham com protocolos de comunicação diferentes. Nós vamos ter problema. Pode ser que ele carregue lá 14 volts, porém vai acender a luz no painel. E muitas vezes não acende, mas não vai carregar como deveria. Um outro detalhe é quanto ao estator. Nós temos 2 tipos de ligações entre as bobinas, junto com a placa de diodos, que é a ligação em delta, chamada de ligação em triângulo, e a ligação em Y, chamada de estrela. Então fica atento, nós temos o Y e também o triângulo. Muitas vezes o profissional, na medição com o multímetro, no teste da bateria, do alternador, dos veículos que trabalham com protocolos de comunicação, ele vai medir lá, vai estar lá com 12 volts e meio, por exemplo, e acelera o carro e não passa de 12 volts e meio. E a luz da bateria não acende no painel. Porém, ele acha que é um defeito no alternador e desmonta, troca placa de diodo, regulador, e a lâmpada no painel não acende, mas a bateria não passa de 12 volts e meio. E aí? Bom, aí na verdade é uma estratégia, né, que o sistema tem, né? A unidade de comando se comunicando com o regulador, né? Ela diz para o regulador, olha, está com 12,5 volts ou 12,7, depende do sistema, então não precisa carregar. Não está precisando de carga na bateria. Os sistemas elétricos estão, só alguns dispositivos estão ligados, a não ser que eu ligue um ar-condicionado, né? Ou o som do veículo, por exemplo, aí o alternador, né, começa a gerar, porque a unidade de comando avisou que está precisando, né, carregar um pouquinho mais. Agora, uma dica legal é o seguinte, se mediu lá na bateria, está dando 12 volts e meio, 12,6, você acelera, não carrega, para a gente ter certeza se o sistema está trabalhando bonitinho, faz o seguinte, ó, liga os faróis, o alerta, liga vários dispositivos no veículo
deixa ali por uns 10 minutos, sugando um pouco da carga da bateria. Aí você desliga tudo, espera uns 30 segundos para a bateria dar uma estabilizada e, monitorando com o multímetro, dê a partida. Quando você der a partida, com certeza o sistema vai carregar lá próximo de 13,8, 14,2, porque a bateria nesse momento precisou receber a carga e o sistema identificou isso, então atuou no alternador e fez com que ele gerasse mais energia para dar conta do sistema que está sem carga nesse momento. E a nossa dica bônus é o seguinte: sempre que for trocar um componente do alternador ou a própria peça completa, observar sempre a corrente de trabalho, né, do componente e a tensão, né, a tensão de trabalho, a famosa voltagem, né, e fique atento ao preenchimento do cartão de garantia, né. É importante preencher no momento da instalação. A Zen, ela disponibiliza esse cartão junto com a embalagem já do componente que vai ser substituído. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Pois é, são dicas importantes, né? São perguntas que a gente recebe muito no dia a dia e espero ter respondido a todos, tá bom? Quem quiser conhecer o canal da Zen SA, a gente vai deixar os contatos, o link aqui embaixo, tá bom? E quem quiser conhecer o canal da Horágio Cursos Automotivos, a gente também tem os contatos aqui embaixo. A gente tem cursos presenciais aqui na oficina, em Amparo, interior de São Paulo, e também a gente tem cursos online, em EAD, tá ok? Nas dúvidas de peças, de componentes da Zen SA, existe um catálogo também para você conferir os componentes, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje e até breve. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.